Boa noite. Eu quero bater um papo com vocês hoje sobre o glúten. E a gente vai explicar aqui muitas coisas relacionadas a esse bendito desse glúten, que tem muita gente que tem dúvida ainda, né? Que acha que é um tema polêmico, e hoje eu vou trazer vários esclarecimentos aqui, tá? Tudo que vocês precisam saber sobre o consumo de glúten. Então já vai compartilhando. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Lísia. Sejam bem-vindas. Compartilhem com quem precisa saber sobre esse assunto, porque é um assunto é um assunto tanto quanto polêmico, né? Mas é muito importante, e eu vim hoje aqui chamar a atenção através dessa live para que os nutricionistas que estão aqui, que participarão, e também, né, quem não é da área de saúde, quem não tem, assim, conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto, é muito importante que a gente tenha consciência, né, de todos os aspectos do glúten, para que a gente não fique abominando aleatoriamente, sem saber porquê, e também a gente não defenda, né, porque infelizmente hoje em dia, com rede social, com muita divulgação de informação, fica muito essa coisa dividida, as pessoas que são contra, as pessoas que são a favor, alguns falam muito mal, outros defendem, né, ferrenhamente, que tem benefícios. Então isso acontece muito com leite derivados, isso acontece muito com o glúten, e a gente precisa ter os ouvidos muito atentos, ter muita atenção e principalmente saber filtrar o que a gente ouve, né, de quem está vindo essa informação, qual é a fundamentação disso. É muito importante, não só quem é da área de saúde, quem é nutricionista, quem é prescritor, mas também todos nós, né, os pacientes, pessoas que são leigas, entre aspas, nesse assunto, precisam filtrar, gente, o que vocês ouvem, para não sair divulgando, né, coisas que não têm uma fundamentação. E também, muitas vezes, a gente acaba fazendo exclusões por conta própria, pelo que ouviu falar, pelo que leu na internet. Então é muito importante trazer esse esclarecimento, e é o meu objetivo hoje com essa live. Por isso que eu achei melhor fazer em formato de live, porque assim eu tenho um pouco mais de tempo para explicar, e também, né, o espaço fica aberto para vocês perguntarem, para tirarem dúvidas, para compartilharem com pessoas que precisam saber mais sobre esse assunto, tá? É muitíssimo importante. E aí o tema que eu vou trazer para fazer esse esclarecimento sobre o glúten, né, é a sensibilidade ao glúten não celíaca. É um palavrão, é um processo que tem esse nome mesmo, sensibilidade ao glúten não celíaca. E por que esse nome tão comprido assim, né? Esse nome tão grande? Porque eu vou diferenciar, para vocês entenderem por que é sensibilidade, por que não é alergia, né? Por que é sensibilidade e por que não é intolerância? Qual é a diferença aí entre esses termos? A sensibilidade ao glúten, tá? Como o próprio nome já diz, é quando a pessoa tem alguma reação, é sensível, né? Ela não tem uma tolerância ao glúten. E por que não celíaca? Porque existe uma doença, não sei se todos conhecem, que se chama doença celíaca, que é uma doença autoimune, tá? Que é muito comum que ela seja descoberta ainda na infância. E essa pessoa que tem o diagnóstico da doença celíaca, que é uma situação bem pontual, né? Bem específica, ela não pode ingerir glúten em hipótese alguma, porque imunologicamente, né, ela não tem essa tolerância. Existem exames que identificam a doença celíaca, então é mais fácil, tá, de identificar essa situação e contraindicar o consumo de glúten, porque existem marcadores biológicos, bioquímicos que sinalizam lá que a pessoa tem a doença celíaca. Então, nesse caso, ela não vai excluir glúten nunca mais na vida dela. Então, esse processo aí se chama doença celíaca, é uma doença autoimune. A segunda situação é a situação de alergia ao trigo, que aí já não é mais doença celíaca, descarta-se essa doença celíaca. E nessa alergia ao trigo, existe o estímulo, né, das células T no intestino, e esse estímulo libera a histamina. Histamina é uma substância que o corpo produz em situações em que a pessoa precisa reagir a um agente agressor. Por exemplo, quem é alérgico à poeira, certo? Que já tem consciência disso.
é aquela pessoa que quando ela tem contato com poeira, com mofo, ela libera, né, a produção dessa substância, que é a histamina, e justamente por isso é indicado para ela que nesse momento ela utilize uma medicação antihistamínica. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar isso, né? O que é que o antihistamínico faz? É uma medicação que vai combater a histamina. Porque quando a histamina é produzida, a pessoa tem coceira no nariz, coceira na garganta, no ouvido. Muitas vezes ela tem coceira de pele, tem dermatite, certo? Só que nesse caso específico aí, se a pessoa tem a sensibilidade, tem essa alergia a esses fatores ambientais, como eu falei, mofo, poeira, etc., são esses fatores que estão estimulando a histamina. Essa pessoa já tem consciência que ela não pode ter contato. Só que muitas vezes a pessoa não tem noção, ela não faz ideia de que o glúten também pode causar isso nela. Então não é exposição à poeira nem a mofo. Tanto que existem várias pessoas que ainda não observaram isso. Quando consome glúten, tem essa reação alérgica, né? Essa reação aí de intolerância mesmo. E ela não percebe que é quando ela come o pão, quando ela come um bolo que tem farinha de trigo, ou qualquer outro alimento, um biscoito, um macarrão. E ela tem essas mesmas reações de quem tem essa reação à poeira, a mofo, tá? Coceira de ouvido, de garganta, muitas vezes ela tem coceira de pele, que são as dermatites, e ela não faz ideia de que isso tenha relação com o consumo de glúten. Essa segunda situação é a alergia ao trigo, tá? Em que há a produção dessas células T que estimulam a histamina. E a pessoa tem todo esse quadro de reação. Se ela usar a medicação antihistamínica, ela vai melhorar. Só que ela vai melhorar do sintoma. Então, se ela estava com coceira no nariz, com coceira na garganta, com alta produção de histamina, e ela usa o antihistamínico, ela vai melhorar do sintoma. Que é isso que a medicação faz. Porém, se ela continuar tendo contato com a poeira, com o mofo, ela vai ficar constantemente tendo essas reações, certo? E o antihistamínico não vai, de fato, resolver o problema. Ele está resolvendo só o sintoma. Vai melhorar só aquele mal-estar, mas não vai resolver a causa do problema. A causa aí seria tirar, né, o acesso dessa pessoa ao mofo, à poeira, etc., que é o fator causador. Nesse caso da alergia ao trigo, esses mesmos sintomas aí de coceira, de ouvido, de nariz, de garganta, de pele, tem relação com o glúten. Então, nesse caso, é uma reação imunológica, certo? Existe produção aí de substâncias relacionadas ao sistema imunológico que vão reagir contra a presença do glúten. Mas, como eu falei, é muito comum que a pessoa tenha essa reação ao glúten e ela não saiba, ela não faz ideia. Até porque, gente, uma coisa muito importante aqui que eu vou trazer para vocês é a produção alta de histamina, ela gera uma leve sensação de bem-estar, uma sensação de prazer, né? Quando essa histamina ela é produzida. Então, é muito comum que a pessoa tenha um pouco de letargia, sabe, aquela fadiga, uma sensação assim de relaxamento mesmo, quando essa histamina ela é produzida em níveis elevados. Por isso, é tão comum, e isso aí é importante que os nutricionistas que estão aqui ou que vão assistir a live depois, fiquem muito atentos, porque quando o paciente, quando a pessoa que a gente está atendendo ali, ela diz assim, ó, tira tudo, mas não tira meu pão. Não vou conseguir viver sem o meu pão. Todas as vezes que eu estou muito ansiosa, muito estressada, eu como meu pãozinho ou um biscoito, qualquer coisa que tenha glúten, e automaticamente eu tenho uma sensação de bem-estar, de alívio. E isso aí a gente já consegue, por esse relato, você já consegue identificar que pode estar havendo aí um processo de alergia ao trigo. Por quê? Porque essa sensação de prazer, de bem-estar, né, que a pessoa tem quando consome o pão, quando consome qualquer alimento que tem a farinha de trigo, ela está relacionada à histamina. Então, se essa pessoa está tendo essa sensação logo que consome o alimento, e é um alimento que ela percebe que se tirar ela vai ficar mal, ela vai sentir falta, ela vai ter quase que uma crise de abstinência, já está aí confirmado que ela tem um processo de alergia ao trigo. Porque é justamente essa produção de histamina que causa essa dependência, né? E quando essa pessoa tira o pão, tira o biscoito, tira os alimentos fontes de glúten, ela tem realmente uma sensação de abstinência, sabe? Aquela irritabilidade, ela tem aquela alteração de humor, ela tem uma mudança de comportamento, como se fosse uma crise de abstinência mesmo, quando ela exclui esses alimentos fontes de glúten, em decorrência desse processo, né, que ela está apresentando aí de alergia. E a terceira situação é o tema daqui da nossa conversa, que é a sensibilidade ao glúten não celíaca.
Então, que vocês consigam compreender, né? A primeira situação é a doença celíaca, que tem relação aí com o processo de autoimunidade, é uma doença autoimune. A segunda situação é a alergia ao trigo, em que a pessoa tem alta produção de histamina quando ela ingere o trigo, e por isso ela tem uma dependência, ela tem uma dificuldade. Quando ela para de comer glúten, ela tem alteração de humor, ela tem irritabilidade, tá? Porque a histamina está envolvida, e quando a histamina está envolvida, a produção dela gera uma sensação de prazer. Por isso que é tão comum as pessoas estarem realmente viciadas no glúten. Quando se fala assim, o glúten vicia, e a gente fala que sim, muita gente acha que isso é terrorismo, né? Acha que não tem nada a ver, que é coisa é invenção. Mas não, gente, existe essa situação do glúten estimular a produção de histamina. E quando a pessoa consome glúten e produz a histamina em quantidade alta, ela tem realmente uma sensação de bem-estar, de prazer. Por isso que a exclusão, no início, nos primeiros dias, ela gera crise de abstinência mesmo. A pessoa fica super irritada, fica nervosa, como se ela tivesse tirado ali quase que uma droga, né? Porque há uma dependência química realmente por conta dessa produção da histamina. E aí a sensibilidade ao glúten, qual é a característica principal dela quando a gente está falando em glúten? É que a sensibilidade ao glúten, ela traz para a pessoa que tem essa sensibilidade sintomas extradigestivos. O que é que isso quer dizer? Ela tem sintomas que não são só relacionados ao trato digestivo, né? Estômago, intestino. Ela vai ter fadiga, ela vai ter confusão mental. É muito comum uma confusão mental, sabe aquele nevoeiro mental? Uma falta de concentração, uma falta de foco, né? Uma dificuldade de prestar atenção, muita fadiga, muita dermatite. E nesse caso não é uma coceirinha simples, mas a pessoa passa a ter lesões realmente de pele, né? Dermatites em que a pele fica irritada, fica vermelha. Boa noite, Drica. Tá? E assim, o que é mais complicado na sensibilidade ao glúten não celíaca? É que diferente da doença celíaca, nesse caso a gente não tem exames de sangue que confirmem. Então o profissional nutricionista que está avaliando você, ou se você que está assistindo aqui é nutricionista, o que vocês precisam ficar atentos é que não existe assim um exame de sangue que identifique e afirme, você tem uma sensibilidade ao glúten, certo? Então, como é que a gente vai descobrir isso? Isso é muito importante que os pacientes também estejam atentos, porque você pode já identificar isso, né, por sua conta. Antes de você chegar ao nutricionista para fazer essa investigação, você mesmo já pode se perceber nesse sentido, porque assim, sempre que há o consumo de glúten, poucas horas depois, normalmente é questão de horas mesmo, ou, né, tem situações em que existe elevação da imunoglobulina G, que é o IgG, tá? E quando há essa elevação, é aquela situação em que a pessoa, por exemplo, come a fonte de glúten hoje e ela vai ter uma dor de cabeça, ou um nevoeiro mental, ou uma dermatite 24 a 48 horas depois do consumo. Então, isso faz com que se confunda mais ainda. Isso faz com que exista ainda mais dificuldade, né, em identificar. Porque não é uma coisa que acontece logo depois que a pessoa come. Então, se fosse assim, seria muito mais fácil a gente conseguir relacionar o sintoma ao consumo do glúten, né? Mas é muito comum que esses sintomas, os primeiros sintomas, eles apareçam 24 horas depois, 48 horas depois. Então, é muito importante que, se você tá, né, com essa dúvida, será que eu tenho essa sensibilidade ao glúten? Porque toda vez que eu consumo pão, ou pizza, ou biscoito, ou algum bolo, alguma massa, né, algum preparado ali que tenha farinha de trigo, eu sinto um cansaço mental, uma dificuldade de concentração, né, uma sensação de que tá meio aéreo, assim. Às vezes eu tenho alguma coceira na pele. Quem tem mais sensibilidade, é muito comum que a dermatite piore. Crianças que têm dermatite atópica, é muito comum, quando fazem o consumo de glúten, a crise de dermatite piora, ela começa a se coçar mais. E essa coceira, ela pode gerar lesão na pele mesmo, né? Então, assim, é importante estar atento aos sintomas, porque, como eu falei, não há exame que identifique. Se existisse exame para identificar, seria maravilhoso, porque a gente conseguiria identificar isso logo, né, rapidamente ali, com o exame de sangue. Uma avaliação objetiva, a gente já teria já a certeza daquele diagnóstico, mas não tem.
Então vai depender muito da experiência do profissional, né? Vai depender muito do relato do paciente, dessa observação que o paciente faz com ele mesmo, para dizer, poxa, realmente teve um período aí, sei lá, de 2 dias seguidos ou 3 dias seguidos que eu abusei um pouco do consumo de glúten e eu notei uma coceira no couro cabeludo, né? Eu notei essa alteração de concentração, de memória, de nevoeiro mental. Eu notei, por exemplo, distensão abdominal, gases, muita cólica, a pessoa fica com o abdômen distendido, certo? Então, isso aí vai ter relação direta. Vou falar daqui a pouco, Drica. Porque aí você já tá falando de glúten e leite, né? 2 situações diferentes, eu vou falar daqui a pouquinho. Certo, gente? Então, assim, não é uma alergia, isso que eu tô falando aqui hoje, e nem é uma autoimunidade. Tá? A gente exclui a autoimunidade, que é a doença celíaca, e exclui a alergia ao trigo. Então, a sensibilidade ao glúten, ela é algo muito difícil de ser identificado, muito difícil de ser diagnosticado e de ser tratado. Porque a gente só consegue tratar o que a gente sabe que está acontecendo. Então, se o paciente tem muita queixa, se você que é paciente, né, tem todas essas queixas que eu citei aqui, e tá meio confuso em relação ao que pode ser, o que pode não ser, o que está causando, enfim, é importante ter essa atenção, porque é muito pontual ao consumo de glúten, todas essas respostas que eu acabei de citar, né, de dermatite, de nevoeiro mental, de fadiga, enfim, de sintomas digestivos também. Então, o que é que acontece? Precisa haver uma atenção maior para que o profissional experiente, no caso, ele vai fazer essa exclusão para que possa haver uma observação. Porque nesse caso, como a gente não tem marcador bioquímico para identificar, é importante a observação. Então, exclui-se aquelas fontes ali pelo menos uma semana e se observa a mudança, né, nessas queixas. Então, é muito comum, quando existe essa exclusão, pelo menos ali uma semana, o relato, né, os relatos de melhora de tudo isso, de distensão, de cólica, de gases, de nevoeiro mental, de dor de cabeça, certo? De dermatites. Então daí vocês imaginam que é algo complexo de ser identificado, mas não é impossível, porém requer uma certa experiência do profissional, porque ele precisa excluir e o paciente precisa observar todas as melhoras que ele vai ter. Na medida em que essa melhora vai acontecendo, a gente vai mantendo essa exclusão, e aí essa exclusão vai ficar aí em torno de 30 dias, 60 dias, cada caso é um caso. Mas o importante é que fique claro para a pessoa que está fazendo a exclusão, de que a exclusão gerou uma melhora do quadro, tá? Como é que faz essa reintrodução? A pessoa vai ficar sem glúten o resto da vida? Não, na maioria dos casos não, tá? Porque é importante a pessoa entender que ela vai precisar fazer uma reintrodução. E essa reintrodução, ela precisa ser acompanhada, não pode ser aleatória. Porque se ela for aleatória, pode ser que a pessoa faça a ingestão de uma porção muito grande, tá, de fontes de glúten. E quando ela fizer essa ingestão, ela pode ter todos os sintomas acontecendo de maneira muito intensa, né? Que vai ser muito complicado ela administrar. Então, para que não ocorra esses sintomas de forma muito intensa, a reintrodução, é importante que a reintrodução seja assistida, seja acompanhada pelo mesmo profissional que fez a exclusão. E aí, essa reintrodução assistida, gradativa, é importante para que os sintomas não aconteçam de maneira tão intensa e também é importante para que o organismo vá gerando uma tolerância, certo? E aí a gente vai adequando a quantidade, ao tempo e observando como é que a pessoa vai responder, porque havendo essa introdução gradativa, as chances do sistema imunológico aí, dessa condição orgânica tolerar melhor e aos poucos a gente ir conseguindo manter essa ingestão são muito maiores do que se acontecer uma reintrodução toda de vez e nessa reintrodução que acontecer toda de vez a pessoa ficar muito mal, porque é muito comum que ela tenha todos os sintomas de forma muito intensa, muito aguda e vai ser insuportável, né? E aí ter que retirar tudo novamente. Então o ideal é que seja gradativo para que a gente consiga manter a longo prazo essa ingestão novamente, certo? Sempre assistida, sempre rodiziada. E aí vamos à questão, sim, tem uma coisa muito importante também, porque como eu falo muito de doença autoimune, tá? É o tema principal aqui, né, do Instagram, doença autoimune em mulheres.
O que acontece muito nas pessoas que têm doença autoimune, quando a gente exclui o glúten da alimentação, todos os casos, existe uma melhora significativa dos sintomas. E aqui eu tô falando de psoríase, que é aquela lesão de pele, né? Tô falando de artrite, que é a inflamação articular. Eu tô falando aqui de situações como dermatite atópica. Todas essas que são autoimunes, elas respondem muito bem quando há a exclusão do glúten. E aí você pode perguntar, é regra que toda doença autoimune precisa haver exclusão de glúten? Não, não há uma regra. Mas a partir do momento que a gente entende, né, que na autoimunidade essa pessoa tem um sistema imunológico desregulado, ou seja, ele está atrapalhado, ele não está sabendo quem é que ele ataca e ele passa a atacar células saudáveis, né? Esse é o princípio da doença autoimune. E a gente entende que o glúten, ele é uma proteína que gera muito essa estimulação imunológica indevida. Já dá pra gente perceber que a exclusão dele da alimentação na pessoa que tem doença autoimune vai trazer muitos benefícios, sim. Porque pelo menos você não vai estimular esse sistema imunológico que já está um pouquinho maluco, né, desregulado, a ficar mais desregulado. Porque o que é que acontece, gente? Eu vou colocar nos stories, quando eu terminar aqui a live, depois vocês passam lá para olhar, uma imagem, tá, de uma mucosa intestinal. Um lado é uma mucosa intestinal saudável, íntegra, e do outro lado tá lá mostrando uma mucosa intestinal toda permeável. O que é uma mucosa intestinal permeável? É aquela mucosa em que as junções, né, elas estão separadas. E por que isso é ruim? Isso é ruim em qualquer situação, tá? Mas especificamente na doença autoimune, essa mucosa fragmentada, não é fragmentada, ela tá com as junções todas separadas, ela não tá saudável, né? Ela não tá íntegra, ela tá toda falhada, toda desgastada, vamos dizer assim. É muito comum que proteínas alimentares, e aí eu tô falando de todas, né? De oleaginosa, proteína de leite, o próprio glúten, atravessem por essas junções que estão mais permeáveis, né? Mais separadas. E quando elas atravessam e chegam à circulação, o sistema imunológico, que já é extremamente alerta, porque, como eu falei agora, a doença autoimune, existe uma desregulação do sistema imunológico. O sistema imunológico está atacando quem não deveria. Então, na medida em que essas frações proteicas atravessam essa mucosa, que está toda falhada, e chega na circulação, o sistema imunológico vai atacar, imaginando ali, entendendo que ali são corpos estranhos. Então, o que é que vai estar acontecendo nessa situação? Pode haver a piora do quadro da doença autoimune ali que já está presente, né? Então, se a pessoa tem uma psoríase, está usando medicação, mas ela tem essa permeabilidade aumentada e ela está tendo o consumo desses alimentos que são proteínas, né? Que o corpo não reconhece como proteína alimentar, reconhece como corpo estranho, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai estar em constante processo de crise de psoríase. Por mais corticoides que ela utilize, tópico ou via oral, essa lesão não vai sarar de fato, ela não vai ter uma remissão, né? Então ela vai estar sempre ativa. Se essa pessoa tem estresse emocional junto a esse processo aí, isso também vai fazer com que a lesão fique sempre ativa. Então o que é que vai acontecer? Você não vai ter uma melhora de fato da doença. E é possível sim uma remissão de qualquer doença autoimune, né? E essa remissão, ela não está necessariamente no uso do corticoide, no uso da medicação. Ela vai estar na mudança do hábito, do estilo de vida. E aí entra a alimentação, aí entra a melhora da integridade da mucosa do intestino, que é o que eu estou falando aqui. É importante que a gente mantenha esse intestino íntegro, com as junções, né, bem próximas e não falhada, não hiperpermeável. Para quê? Para haver uma proteção, porque o intestino é uma barreira protetora, que vai evitar que o que é indevido atravesse, né? Então, é a mudança do estilo de vida, a mudança da alimentação, por uma alimentação não inflamatória, é tratar essa integridade da mucosa do intestino, é gerenciar o estresse, tá? Organizar a rotina para que o estresse não seja mais um gatilho para piorar a doença, é melhorar a qualidade do sono. Então, observe que o que vai gerar remissão das doenças autoimunes não é o uso da medicação isolada, mas é todo um conjunto, é todo um contexto, né, do estilo de vida, onde se inclui a alimentação,
certo? E aí entra, possivelmente, uma coisa que vai ajudar bastante, que é a exclusão das fontes de glúten, porque como eu acabei de explicar aqui, esse glúten, ele vai atuar, né, piorando essa permeabilidade, porque ele vai estimular a produção de uma proteína que vai gerar essa separação. Então, essa imagem que eu vou colocar nos stories daqui a pouco é para explicar, para mostrar para vocês o que é essa hiperpermeabilidade. Então, quanto mais permeável o intestino estiver, menos protegido, menor essa barreira protetora. E, consequentemente, o glúten aí, né, ele vai ser vamos dizer assim, a gota d'água que estava faltando para transbordar esse copo. A pessoa pode ter uma dificuldade de remissão da doença autoimune, ela pode ter uma piora do processo inflamatório, né, uma piora da dor articular, se ela tem artrite, uma piora das lesões, se ela tem psoríase, e assim sucessivamente. E o glúten aí, ele vai estar contribuindo como um fator negativo nesse processo, tá? Entendam que ele não é o fator causador. A doença já existe, a pessoa já tem a doença ali, ou ela tem uma genética que favorece. Mas o glúten, ele vai entrar como um fator a mais que vai desencadear e que vai complicar ainda mais a situação, tá? E aí, como eu tava falando, como é que a gente faz? Exclui para sempre, não exclui, rodizia. E como eu tava dizendo, o ideal é que essa exclusão seja assistida, tá? Que você não faça essa exclusão aleatoriamente por sua conta, porque assim como você pode ter uma melhora muito grande quando houver exclusão, se você, de repente, se vê diante de uma situação em que você tem ali só a fonte de glúten como opção para aquele horário, para aquele momento, ou você foi para um lugar em que você não tinha opção de raízes, né, de fontes isentas em glúten, e você só tinha fonte de glúten, e você, por conta da situação, acabou comendo, o que é que vai acontecer? Você vai ter todos os sintomas anteriores, só que de forma muito intensa. Então pode ter um desarranjo intestinal muito grande, pode ter muita dor de cabeça, distensão, cólica, tá? Muita coceira, muito prurido, coceira de pele. Então tudo vai depender da vulnerabilidade que você tem. Por isso é muito perigoso fazer uma reintrodução por conta própria depois de uma exclusão. É importante que ocorra a exclusão, a observação da melhora e essa reintrodução, de preferência que ela seja assistida, porque ela vai acontecer gradativamente, como eu falei, justamente para evitar que você tenha todos os sintomas de uma vez, né? Então, essa reintrodução, ela deve ser assistida, e só lembrando, só reforçando que excluir glúten, gente, é muito simples. Por que é muito simples? Porque a gente tem diversas opções de substituição às fontes de glúten, tá? Então, dependendo da região em que você mora, existe uma disponibilidade muito grande, uma variedade muito grande de opções, por exemplo, como as raízes, os alimentos preparados à base de milho, né? Que a gente tem o cuscuz e tantas outras opções de carboidrato que substituem o pão. A gente sabe que o consumo de pão, pela praticidade, muita gente alega isso, né? Como dificuldade para substituir as fontes de glúten, a praticidade. Porque o pão já está pronto, então eu vou ali na padaria, compro e aí eu como de qualquer jeito. De manhã eu não tenho tempo de cozinhar nada, então é pão novamente. E aí quando a pessoa percebe, ela está tendo essa ingestão desses alimentos várias vezes ao dia, todos os dias. E é importante a gente entender que esse consumo aí muito frequente, muito repetitivo, ele pode estar contribuindo para esses sintomas que eu citei aqui no iniciozinho da live, né? Que são sintomas muito confusos que a gente não associa ao consumo de glúten, mas pode estar relacionado sim. E que na medida em que essa pessoa vai excluindo, ela vai observando melhora dos sintomas. É muito comum, já tive vários pacientes que chegam, a gente faz a exclusão por uma razão específica, né? Por exemplo, a distensão abdominal, que é muito comum. Tem pessoas que ficam um tempo sem consumir glúten, e quando consomem, primeira coisa que percebe é distensão e cólica. Aquela, né, fica aquele abdômen distendido, estufado, aquela sensação de que não está fazendo digestão direito, é um mal-estar muito grande. E aí a gente faz a exclusão, né, nesse processo inicial, para ver melhora desse sintoma digestivo, e a pessoa acaba percebendo, por exemplo, que a irritabilidade que ela estava tendo, ou a dificuldade de pegar no sono, ou aquele nevoeiro mental, aquela fadiga mental, ou uma dor de cabeça que ela tinha com muita frequência, acabaram melhorando também. Então a gente mira em um problema para resolver ele, e acaba que a pessoa consegue resolver vários outros problemas que estavam relacionados ao consumo de glúten. Mas como ela não tinha essa consciência, ela não tinha noção
de que tinha relação, ela continuava comendo, achando que, por exemplo, aquela dor de cabeça é normal. Ah, é porque eu tô muito estressada esse período, né? Porque eu tô passando da hora de comer. Ou é porque eu realmente tô cansada e essa dor de cabeça tá acontecendo todo dia, mas é assim mesmo. A pessoa meio que se acostuma, né, com aquele sintoma. E quando ela faz a retirada das fontes de glúten, que ela percebe a melhora dos sintomas óbvios lá, como o processo de indigestão, por exemplo, ela acaba melhorando também de coisas que ela nem sabia que tinha relação. É muito comum isso acontecer. E tem muitos pacientes, obrigada, Drica, e tem muitas pessoas também que acabam, por conta do bem-estar que elas têm à exclusão do glúten, elas acabam optando por não voltar a comer. E muitos me perguntam, Mari, tem problema eu ficar sem ingerir fontes de glúten? Eu vou estar tendo aí um comprometimento nutricional, né? Se eu parar de comer pão, ou biscoito, ou macarrão, ou fontes que tem farinha refinada? E a resposta, gente, é absolutamente não. Você não vai estar perdendo absolutamente nada em excluir essas fontes, tá? Por quê? Justamente porque a base desses alimentos é a farinha de trigo refinada. Aquela farinha bem branquinha que todo mundo conhece, né? E aquela farinha, por ela ser extremamente refinada, no processamento dela, ela perde tudo que ela tem de bom. Tudo que o trigo teria de bom, né? Na casca, no germen. Ali você tem fibra, você tem vitaminas do complexo B, você tem minerais. Só que o processamento que o trigo sofre para gerar aquela farinha bem fininha, bem refinadinha, nesse processamento, tudo de bom que tinha ali é perdido. As fibras, as vitaminas, os minerais. Então, o que é que sobra, o que é que resta naquela farinha refinadinha? O amido. Amido é uma cadeia de carboidrato bem grandona, que depois que a gente faz a digestão, ela vira glicose. Ou seja, aquilo tudo ali vira açúcar. E é o que vai ser absorvido. Então, se você opta por excluir todas as fontes que tem glúten, que tem farinha branca, por conta de uma melhora de sintomas que você observou que teve quando fez a exclusão, fique tranquilo, fique tranquila, porque você não está perdendo absolutamente nada. E como eu acabei de falar agora há pouco, as fontes que a gente pode substituir, as fontes alimentares que substituem essas fontes de glúten, são fontes infinitamente mais nutritivas. Então a gente tem aí as raízes, tá? Que são fontes de fibras sensacionais, que tem carga glicêmica mais baixa, então elas não elevam tanto a insulina, né, a glicemia, consequentemente contribui para um processo de emagrecimento. Não é que elas vão emagrecer a pessoa, tá? Mas elas só reduzem as chances da pessoa acumular gordura. É diferente. Eu já esclareço que não existe um alimento que emagrece. Se eu comer isso aqui eu vou emagrecer. Não. No caso das raízes, quando a gente compara com o pão, o pãozinho normal, o pãozinho francês, qual é o benefício que existe ali? As raízes, elas são fontes riquíssimas de fibra. Então essa fibra já vai gerar uma saciedade precoce. Você vai consumir e automaticamente você já vai ter ali uma saciedade que o pão comum não daria. Tanto que é muito comum, até as próprias pessoas comparam, né? Quando eu como pão, para me saciar eu tenho que comer 2 ou 3. Mas quando eu como a raiz, um inhame, um aipim, uma pequena porção já me satisfaz. Eu fico saciada mais rápido. Isso procede? Procede. Isso é fato, né, gente? É verdade, porque as raízes são fonte de fibra. As raízes, elas têm uma carga glicêmica menor, então elas não aumentam a glicemia tão rápido como o pão. Consequentemente, a gente libera menos insulina, e liberando menos insulina, você estoca menos glicose na forma, né, de gordura, de tecido adiposo. Então, você sacia mais e não engorda tanto. E aí a pessoa fala, não, eu me senti tão bem quando eu excluí as fontes de glúten que eu não quero mais reintroduzir. E aí eu digo a vocês com toda tranquilidade, né, que não tem obrigação, não há necessidade de reintroduzir. Porque nesses alimentos que são fontes de glúten, a gente não tem benefícios nutricionais em relação ao que a gente pode substituir, né, que são essas raízes, etc., que eu já citei aqui. E além do mais, antes de responder a pergunta de Drica, a gente tem hoje opções sem glúten. Então você tem o pão sem glúten, o bolo, o biscoito. E aí muita gente pode falar assim, mas o sabor não é o mesmo. O bolo sem glúten
Ele é um bolo muito seco, né? É uma massa muito seca. Eu não gosto, já tentei experimentar. Não é a mesma coisa. É muito comum que as pessoas reclamem em relação a isso. E realmente, gente, o glúten é a proteína ali do trigo que gera aquela característica de massa fofinha, massa mais elástica. Quanto mais elástica uma massa é, mais fofo vai ser mais fofa vai ser aquela receita. Então, por isso que os bolos que tem farinha de trigo refinada, os pães são pães fofinhos, são bolos fofinhos, né? Mais saborosos, mais palatáveis. Porque o pão sem glúten, ou o bolo sem glúten, o biscoito sem glúten, são mais secos, são mais duros e, portanto, não são tão palatáveis. Justamente pelo fato de que eles são feitos com farinhas que não tem glúten. Farinha de arroz, farinha de amêndoa, né? O polvilho, por exemplo. Não tem glúten na composição. Então, não vai ser uma massa fofa, vai ser aquela massa mais seca, mais dura, menos palatável. Mas, é o que eu tô dizendo, né? Você tem que ver o lado do benefício. Se você teve benefícios com a exclusão e você tá percebendo que a melhora dos sintomas vale a pena, vale o sacrifício, o que não faltam hoje em dia são opções de fontes alimentares sem glúten, tá? Deixa eu ver agora a pergunta aqui que Drica fez. Primeiro, ela comentou sobre a questão da intolerância à lactose, né? Deixa eu ver aqui qual foi a diferença entre sensibilidade ao glúten e intolerância à lactose. Será que foi isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar. Alergia a glúten e alergia à lactose. Olha só. Não existe alergia à lactose. É importante, é uma boa pergunta que você fez, Drica. A lactose, gente, ela é o carboidrato do leite, certo? A gente sabe que todos os alimentos, eles têm, né, carboidrato, proteína e gordura, a maioria deles. Então, o que é a lactose? A lactose é um açúcar. A lactose é um carboidrato, certo? A lactose, para ela ser quebrada, digerida, ela precisa de uma enzima chamada lactase. Pessoas que produzem lactase, normalmente, elas ingerem leite com lactose e não sentem nada, porque essa lactase quebra a lactose em pedacinhos menores, em carboidratos mais simples. Esses carboidratos são absorvidos. Resolveu o problema. Pessoas que têm intolerância à lactose são pessoas que não produzem ou produzem pouco a enzima lactase. Então, aí, nesse caso, não é um processo alérgico, tá bom, Drica? É um processo de intolerância. Sempre que a gente fala alergia, gente, a gente tá falando de sistema imunológico. Certo? Que é o caso aqui da alergia ao trigo, que eu citei bem no iniciozinho da live, que é uma situação bem específica em relação ao consumo de trigo, que é diferente da sensibilidade. No caso da lactose, a gente não tem nada de sistema imunológico envolvido, né? Não é uma alergia, é uma intolerância, porque essa pessoa ou não produz, ou produz pouco a enzima lactase. E aí a gente tem algumas opções. Ou a pessoa exclui lácteos da vida dela, leite, queijo e iogurte, primeira opção. Segunda opção, ela pode optar pelos lácteos sem lactose. Hoje em dia a gente tem leite sem lactose, iogurte sem lactose, queijo sem lactose. E a terceira opção é ela consumir as fontes com lactose normalmente, mas utilizar a enzima lactase. Ela pode botar a enzima por cima da comida e comer, já que ela não produz ou produz pouco a enzima. Certo? Ficou claro? Então, intolerância à lactose tem relação com carboidrato. Usou a enzima, resolveu o problema. Já a sensibilidade ao glúten tem relação com o glúten, e aí no caso já é proteína, não é carboidrato. E nesse caso é uma sensibilidade, por quê? Porque a pessoa vai ter sintomas fora do trato digestivo. Ela vai ter coceira, ela vai ter nevoeiro mental, fadiga, né? Ela vai ter dor de cabeça, como eu citei. Tudo isso relacionado ao consumo de glúten. Então é muito, gente, assim, é muito sutil a diferença. E aí é importante, eu trouxe esse tema hoje para esclarecer tanto para as pessoas, para os pacientes, né, para as pessoas leigas, a importância de saber perceber a diferença. Porque, inclusive, se você for procurar um nutricionista para te ajudar, você já vai levar uma informação prévia. Ó, eu percebi que toda vez que eu consumo eu tenho isso, isso e isso. Eu sinto esse sintoma, né? Já observei isso e isso.
Tanto que uma vez eu tirei e melhorei. Então é muito importante que você fique atento a esses sintomas em você, porque quando você for levar isso para o profissional, você já vai levar, né, a informação que vai ajudá-lo, inclusive, a ter uma conduta que possa te ajudar de fato, certo? E para quem é nutricionista aqui, que tá assistindo a live também, ou que vai assistir depois, é importante saber que é muito sutil a diferença de uma situação para outra. De sensibilidade, de alergia, de intolerância, tá? De doença celíaca. Então, cada situação é uma situação específica, a gente precisa ficar atento. Mas o que eu, de fato, vim trazer de esclarecimento para vocês é que, realmente, o glúten, ele pode, sim, ser um vilão, a depender do contexto, a depender da situação. Tem pessoas que consomem glúten aí livremente, não sentem absolutamente nada, tá? Teoricamente, não sentem nada. Mas é muito importante também que essas pessoas fiquem atentas, porque, por exemplo... o glúten, por ser uma proteína que tem essa característica mais, vamos dizer assim, inflamatória, né? Ela pode estar na base de várias situações aí que geram desconforto. E a pessoa não fez essa associação, né? Direta ao consumo de glúten e a essas reações. Então é muito comum também que ela tenha, desculpa, que ela tem esses sintomas e ela não faça associação de que o glúten está gerando todo esse mal, né? Todo esse desconforto. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu como à vontade, sempre comi e não sinto absolutamente nada. Bebe água. Fiquei rouca, Drica, não sei o que foi. E ela não sente nada teoricamente, né? Mas assim, é comum que quando essa pessoa tire as fontes de glúten, ela perceba uma melhora ali sutil dos sintomas. Então a gente precisa ficar atento. Como eu falei bem no início da live, né? Não é pra abominar o glúten, ele é a pior coisa do mundo, tá todo mundo falando mal, então ele faz mal pra todo mundo, é ruim pra todo mundo. Não é isso. E também não é defender. O mais importante que precisa ser observado é o quê? Cada caso é um caso. E cada situação exige uma observação, uma avaliação específica, né? Para que a gente consiga identificar realmente até que ponto esse consumo está fazendo mal. Até que ponto não tem problema. Tá certo? Bom, então eu acho que eu falei de tudo, né? Falei das situações, falei da exclusão, das fontes. E aí, como prometido, eu vou colocar lá nos stories agora a imagem da mucosa intestinal permeável e da mucosa intestinal saudável, para que vocês entendam ali o que é uma hiperpermeabilidade, tá? E o quanto o glúten piora a hiperpermeabilidade, ok? Vou colocar a imagem lá nos stories. Coloquei também uma caixinha de perguntas a respeito do glúten. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento mais específico, coloca lá na caixinha que logo logo eu vou estar respondendo. Tá bom? Espero que esse conteúdo de hoje tenha contribuído aí para tirar dúvidas, para trazer esclarecimentos, e coloquem dúvidas mais específicas lá na caixinha que mais tarde ou amanhã eu vou deixar a resposta para vocês. Um grande beijo e boa noite.